Tempos de coronavírus, o povo lavando a mão, usando álcool, isso e aquilo, botando máscara. Mas e no teu alimento? Como é que você lida com higienização do que vai mangiare? Roda a reportagem. O colorido de frutas, legumes e verduras é de encher os olhos. Tudo assim, bem fresquinho, dá até vontade de sair provando. Mas nada disso. Antes de levar à boca, é preciso se atentar à higienização. A gente vai já direto para a geladeira. Não passa nem na água corrente, só na hora de consumir. Na hora de usar, na hora de consumir. Lavo eles todos com um pouquinho, com a buchinha antes de comer. E os alfaces eu deixo de molho num pouquinho de cloro. Eu lavo o alface e coloco numa vasilha com vinagre. Será que essas formas de higienização estão corretas? Algumas soluções caseiras não retiram as impurezas como muitos pensam, e nem as contaminações. Lavar tudo em água corrente é o primeiro passo. Nesses últimos dias de chuva, então, nem se fala o quanto é importante ficar de olho. Isso por causa das enchentes. Pomares e hortas foram atingidas em cidades do interior. Na CEAGESP, em São Paulo, produtos foram descartados e muita gente ficou com receio na hora da compra. Os médicos afirmam que é só fazer a limpeza de forma correta para evitar problemas de saúde. Sabe esses bichinhos aí que a gente nem consegue ver a olho nu? São eles os causadores de muita coisa ruim. Muitos alimentos podem conter tanto bactérias quanto vírus, tá? Essas bactérias e vírus, quando elas entram no nosso organismo, elas produzem uma série de reações. Os sintomas de uma infecção alimentar são parecidos. Na dúvida, o melhor é procurar ajuda médica. Os principais sintomas de uma intoxicação dessa, seja por essas bactérias e vírus, é a diarreia, as dores abdominais, febre, dores no corpo, náuseas e vômitos, que são os que mais preocupam, tá? Porque se o paciente está vomitando de forma muito importante, ele não consegue ingerir líquido, ele acaba evoluindo com uma desidratação, que é aonde fica mais grave a doença. E para que nenhum risco de contaminação aconteça, a higienização ela deve ser feita da maneira correta. A Aline vai mostrar um pouquinho desse processo para a gente e o que a pessoa precisa ter em casa para higienizar os alimentos de forma correta. Basicamente, a gente precisa de água corrente, um pote para a gente acondicionar essa água e a água sanitária ou hipoclorito. O hipoclorito nada mais é do que água sanitária, só precisa garantir que só tem ele e é indicado para a utilização desses hortes. Vamos mostrar então esse processo, Aline? Sim, em relação a frutas, verduras e legumes, é o mesmo processo. Então, a gente higieniza na água corrente. Vou dar um de cada aqui. Então, lavou bem em água corrente, garantindo que a gente não veja nenhuma sujidade, tanto nos legumes, verduras e as folhagens, tomar cuidado com o talo. Terminamos de higienizar a água corrente. Uma colher de sopa do hipoclorito para 1 litro de água, certo? Pode ser assim, em pó ou na forma líquida. Da mesma maneira, uma colher de sopa. E colocar esses alimentos na água com essa solução, né? Por 15 minutos em média. Quando a gente for utilizar frutas que retirem a casca, na indicação não precisa deixar de molho, tá? Só higienizar bem na água corrente. Esse é o segredo. Depois desse processo, Aline, 15 minutos aqui nessa solução, é só retirar, lavar novamente em água corrente e a pessoa já pode consumir. Exato. Deixamos 15 minutos, então eu retiro dessa solução, passo novamente todos em água corrente e estão prontos para o consumo. É interessante que esse consumo seja imediato, então que façamos a higienização e consumamos os alimentos. Caso na nossa rotina chegamos do mercado e façamos essa higienização, a única garantia que eu tenho que ter é que ao acondicionar eles não estejam úmidos, porque isso pode ajudar na deterioração do alimento. Mas nada adianta higienizá-los se esquecer o primeiro ponto importante, as mãos. Grande parte dos contaminantes dos alimentos não está nos alimentos, está nas nossas mãos e a gente leva para nossa casa, quando a gente anda pela rua, mexe em dinheiro. Então, antes de manipular o alimento, é muito, muito importante a gente lavar
corretamente as mãos, tá? Porque não adianta nada a gente fazer a higienização correta dos alimentos e depois colocar todas as bactérias e vírus de volta nesses alimentos provenientes das nossas mãos. Então, a gente tem que estar com as mãos limpas para não recontaminar os alimentos que a gente está comendo.